Em Ribeirão Preto tem produto de Páscoa mais caro nos supermercados. Um levantamento feito pelo Procon mostrou variação de preço principalmente nos ovos de Páscoa. Na época mais doce do ano, não pode faltar o chocolate. Toda Páscoa eu tenho que levar, principalmente para a neta, para o marido e para mim também. Tradição, assim, não pode faltar. O chocolate é o ano inteiro, né? Agora só mais o pessoal vai atrás por causa das crianças, é o vinho, mas chocolate é o ano inteiro. Mas este ano os ovos de Páscoa estão mais amargos para o bolso do consumidor. Só fazendo, porque está muito caro comprando no mercado. Esse ano nós vamos fazer, nós preferimos fazer o chocolate. Eu estava dando uma olhadinha aqui no preço, mas a criança preferiu não gastar com isso. Ela falou, por causa do valor, minha filha tem 10 anos, que ela prefere comprar outros produtos do que o ovo de Páscoa. Numa pesquisa rápida feita nesse supermercado na zona oeste de Ribeirão Preto, o produto mais caro está custando R$ 105,90. Quando a gente olha a procura, está favorável, né? Estamos 3,41 quando eu olho mesmas lojas versus o mesmo período do ano passado. O preço também se elevou um pouco, né? Quando a gente olha para preço, ele subiu quase 10% na média. Então, como o cacau está em alta, está em elevação, reflete diretamente no preço dessa categoria. Um levantamento realizado pelo Procon de São Paulo mostrou que os ovos de Páscoa tiveram uma variação de mais de 110%, uma diferença que pode chegar a R$ 55,90 dependendo do supermercado. Analisando os locais citados na pesquisa, um ovo de Páscoa de 150 gramas é vendido no supermercado A por R$ 105,90. Já no supermercado B é encontrado por R$ 49,98, uma diferença de mais de 100%. Existem alguns fatores que podem contribuir com o aumento do valor do preço dos produtos de uma forma geral, né? Fatores sazonais, aumento do cacau também, a questão inflacionária que incide anualmente e também mensalmente sobre os produtos. Então, todos esses fatores acabam envolvendo a composição dos valores dos produtos de uma forma geral. O ovo de Páscoa não foi o único item analisado pela pesquisa. Uma mesma marca de barra de chocolate de 80 gramas pode ser encontrada por R$ 8,95 no estabelecimento, e em outro por R$ 4,79, mais de 80% de diferença. Outro item que faz parte do cardápio de Páscoa, o bacalhau, tem diferença de mais de 100% entre o supermercado e outro. A pesquisa de Páscoa, dessa vez, ela trouxe novos produtos, né, ingredientes relacionados ao preparo de refeições, também em comemoração à data, né, como, por exemplo, congelados, pescados, frescos, 7 tipos de legumes, azeites, azeitonas. Ao todo foram 132 produtos comparados, né? Desses ingredientes que são utilizados no preparo de refeição, a gente teve a batata como a maior diferença de preço nesse comparativo, que chegou a quase 240%. Com tanta variação de preço, os estabelecimentos também usam estratégias para atrair o consumidor. Essa é uma categoria que trafega bastante nessa época, né? Não só os ovos, mas as barras, os bombons, né? Agora, a estratégia geralmente vem do fabricante, né? O fabricante tem maior interesse em colocar esse produto para fora, porque se não vender agora... Mas a recomendação que prevalece é comparar os valores para evitar pagar mais caro pelos produtos. É importante também que o consumidor sempre verifique o rótulo, verifique a gramagem, a questão de quantidade, verifique tabela nutricional, a questão dos alergênicos, se contém ou não contém glúten. Para os ovos de Páscoa, a gente faz uma recomendação aí para os pais que querem presentear os seus filhos com ovos de Páscoa que tenham brinquedos, que eles verifiquem a certificação do Inmetro, porque é esse selo que vai indicar a segurança na utilização desses brinquedos. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Vamos falar mais então sobre esse assunto com o André Melini, economista, que já está aqui no nosso núcleo de jornalismo. André, prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. O que explica essa grande variação de preços, como a de até 100% no mesmo ovo de Páscoa ou bacalhau custando a metade do preço num outro estabelecimento? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez, Melini. Boa tarde.
Bom, em relação a essa oscilação de preços, ela tem uma série de componentes que ajudam a explicar, né? O preço que cada estabelecimento paga para a indústria, para o atacadista, ele oscila. Então, o preço de venda final também vai mudar. E o preço colocado depende da margem do próprio estabelecimento. E essa margem tem várias explicações. Dentre elas, tem a questão da concorrência, tem a questão de produtos substitutos, de locais que vão vender ali, por exemplo, como um supermercado, como uma loja de bairro, uma mercearia. Então, nós temos ali vários componentes que acabam impactando a margem que é colocada, né? Então, mas fundamentalmente depende do custo pago pelo produto, do nível de concorrência e das estratégias de precificação, comercialização e marketing do próprio estabelecimento. Essa diferença de preço entre alguns estabelecimentos pode ser considerada uma prática abusiva ou faz parte realmente do livre mercado, do livre comércio? O que o consumidor deve observar nesse sentido? Bom, só a oscilação de preços pelo mesmo produto entre diferentes estabelecimentos comerciais não é considerada uma prática abusiva. A prática abusiva seria, por exemplo, um aumento injustificado do preço no mesmo estabelecimento, seria aquela discriminação a depender da forma de pagamento, né? Já que se o estabelecimento comercial aceita diversas formas de pagamento, ela tem que manter o preço, independentemente de como o consumidor escolhe efetuar esse pagamento. Então, as práticas abusivas também incluem algumas ações como vendas casadas, como informações divulgadas que não batem com o que está sendo praticado no estabelecimento, dentre outras. Só cobrar preços diferentes pelo mesmo produto em diferentes locais não é caracterizado como prática abusiva. E esses dados reforçam a importância realmente do consumidor gastar um pouquinho da sola do sapato, fazer uma pesquisa aí, né? Exatamente. Ao saber que o mesmo produto pode custar metade do preço entre os estabelecimentos comerciais, é um incentivo para que o consumidor busque a melhor opção, busque pesquisar, frequentar diferentes pontos de venda para que possa se aproveitar aí desse fato e com isso economizar, porque nós sabemos que nessa época do ano o ovo de Páscoa tem bastante simbologismo aí e também o preço veio bastante elevado, né? André, para quem tem uma família ali com vários filhos, aí a Páscoa fica um pouco mais cara. Qual cuidado essa família tem que tomar para não se endividar nessa época do ano? Bom, algumas dicas que nós passamos, ela diz respeito primeiro ao planejamento. Quanto que essa família pode gastar com chocolates, com ovos de Páscoa, né? Então, partindo daí, nós vamos procurar encaixar determinados ovos de Páscoa e outros produtos dentro do orçamento pré-estabelecido. E com isso, de novo, ressaltando a questão de pesquisar, de frequentar diferentes estabelecimentos comerciais. E uma outra dica que normalmente é dada é tentar transformar a Páscoa naquele momento mais família e mais lúdico e não simplesmente associá-lo a consumo, a ovo, a chocolate e a brinquedos. Por exemplo, fazendo ovo em casa com as crianças, buscando, portanto, opções caseiras que muitas vezes saem com preço mais baixo e cria aquele momento de interação entre as famílias. André Mellini, economista, agradeço muito a sua presença aqui, as suas dicas. Um abraço e até mais. Obrigado, boa tarde.